Alice Monteiro estava nervosa. Ela ajustou o uniforme simples, que agora parecia ainda mais modesto diante da imensidão do mundo em que se encontrava. Seus 20 anos não pareciam suficientes para prepará-la para o que estava prestes a enfrentar. A mansão que se erguia à sua frente, imponente e silenciosa, parecia mais uma fortaleza do que um lar. Suas mãos tremiam, e ela engoliu seco antes de dar o primeiro passo em direção à porta de entrada. O convite para trabalhar como cozinheira para Victor Alberti, o milionário que vivia ali, tinha sido uma oportunidade única, mas a tensão no ar a fazia se sentir como uma intrusa. O carro que a trouxe até a mansão desapareceu na estrada, de terra que conduzia à propriedade, deixando-a sozinha e com os nervos à flor da pele. Ela respirou fundo e se permitiu um momento para admirar o vasto jardim que se estendia em frente à mansão. O lugar parecia um conto de fadas, mas com um toque de frieza. Tudo ali tinha uma perfeição artificial, algo quase distante da realidade. Os muros altos da propriedade cercavam o ambiente, e as árvores cuidadosamente podadas pareciam estar em fila para observar qualquer movimento que Alice fizesse. Ela finalmente se aproximou da porta principal. Antes de tocar a campainha, notou um pequeno detalhe que, de alguma forma, a fez sentir-se mais humana. Uma flor caía da árvore ao lado, sendo levada pelo vento até seus pés. Alice agachou-se e a pegou, sentindo a delicadeza da pétala entre seus dedos. Talvez fosse apenas um símbolo de fragilidade, um lembrete de que, mesmo em meio a toda aquela grandiosidade, ela ainda era uma jovem simples, com uma paixão pela culinária e uma grande vontade de provar seu valor. Com a flor em mãos, ela tocou a campainha e esperou. A porta se abriu com suavidade, e Alice deu de cara com uma mulher mais velha, com um sorriso gentil. Ela usava um uniforme elegante de empregada, e seus olhos transmitiam uma paz que Alice mal podia compreender. Bem-vinda, senhorita Monteiro. Victor estará esperando por você na cozinha. Eu sou Isabela, e estarei por aqui para ajudar no que for necessário. Não se preocupe, tudo será mais fácil do que parece. Alice assentiu um pouco aliviada e seguiu Isabela pelos corredores vastos da mansão. Cada passo que ela dava a fazia sentir-se mais desconfortável. O piso de mármore refletia a luz suave de lustres de cristal, e os quadros nas paredes pareciam observá-la com olhares inquisitivos. Ela tentou ignorar a sensação de estar em um lugar onde não pertencia e focou em um único objetivo: impressionar Victor Alberti com suas habilidades na cozinha. Ao entrar na cozinha, o cheiro imediatamente a envolveu. Eram os aromas de algo que ela sabia ser especial. Algo que ela poderia fazer com as próprias mãos, como sempre fez. A cozinha era moderna, equipada com os melhores utensílios, e tinha uma grande janela que oferecia uma vista deslumbrante para os jardins da mansão. Era um espaço onde ela poderia se perder, onde seus medos e inseguranças não poderiam dominá-la. Victor Alberti estava lá, de pé, observando-a com uma expressão séria. Ele parecia tão distante quanto a mansão, mas seus olhos tinham algo curioso, como se estivesse avaliando cada movimento dela. Ele não sorriu, mas fez um gesto com a mão para que ela se aproximasse. Seja bem-vinda, senhorita Monteiro. Fico feliz que tenha aceitado o convite. Vamos ver o que você pode fazer na cozinha, disse ele, sua voz grave e imponente. Alice sentiu um calafrio, mas tentou esconder seu nervosismo. Ele era tão diferente de tudo o que ela conhecia. Victor não era o tipo de homem com quem ela estava acostumada a lidar. Ele era misterioso, envolto em uma aura de poder e sofisticação, algo que a deixava ainda mais insegura. Ela baixou a cabeça e murmurou: Obrigada pela oportunidade, senhor. Vou fazer o meu melhor. Victor a observou por um momento antes de fazer um aceno discreto com a cabeça, como se estivesse avaliando se ela estava realmente pronta para o desafio. Fico curioso para ver o que você pode oferecer, senhorita Monteiro. A cozinha é o lugar onde podemos ser nós mesmos. Não tenho pressa e você tem tempo para mostrar o que é capaz. Com isso, ele deu-lhe espaço, e Alice, aliviada por sua calma, começou a trabalhar. Ela se concentrou em sua tarefa, cuidando de cada detalhe como sempre fizera.
A cozinha a fez sentir-se em casa, mesmo em um lugar tão estranho para ela. Enquanto cortava os vegetais e preparava os ingredientes, ela tentou se acalmar, mas a pressão de estar ali, aos cuidados de um homem tão imponente, nunca desapareceu completamente. Victor, por sua vez, observava-a de longe, interessado no que ela faria com os ingredientes que ela havia escolhido. Ele não era o tipo de pessoa que se mostrava impressionado com facilidade, mas algo na maneira como Alice trabalhava, com a tranquilidade e a precisão de quem realmente ama o que faz, despertava uma curiosidade em seu olhar. Ele não sabia o que esperar dela, mas tinha a sensação de que algo estava prestes a mudar e não conseguia tirar os olhos dela. Enquanto o tempo passava, Alice sentia a tensão na cozinha diminuir. Ela começava a se acostumar com a presença dele, mas uma parte de seu ser ainda estava nervosa. Ela sabia que esse momento poderia definir sua trajetória ali. E tudo o que queria era se mostrar digna da confiança que Victor havia depositado nela. Após algum tempo, ela colocou a comida pronta sobre a mesa e se afastou, observando agora Victor, que se aproximou da refeição com uma calma impressionante. Ele pegou um garfo e deu a primeira mordida. A tensão que pairava entre eles parecia desaparecer naquele momento, enquanto ele mastigava, concentrado na comida. "Está excelente, senhorita Monteiro", disse ele finalmente. "Muito bom. Acho que você tem um grande futuro por aqui." Alice sorriu timidamente, aliviada, e seu coração bateu mais forte, como se ela tivesse conseguido uma pequena vitória, uma vitória que poderia ser o começo de uma grande jornada. Alice acordou cedo no segundo dia de seu trabalho, a ansiedade no peito mais forte do que nunca. O dia de ontem havia sido um teste. Ela havia superado sua timidez, havia preparado uma refeição digna, mas o que realmente a inquietava era o homem para quem ela havia cozinhado. Victor Albert, o misterioso, milionário, cuja presença imponente pairava sobre cada ambiente da mansão. Ele não havia demonstrado muita emoção quando provou a comida, mas algo em seu olhar a fez sentir que ele estava aguardando mais. Hoje, ela precisava fazer algo ainda mais impressionante. O jantar que Victor havia solicitado era sofisticado, algo que ela sabia que poderia fazer, mas o nervosismo de agradá-lo não a deixava em paz. Ela não era exatamente tímida quando se tratava de cozinhar, mas a perspectiva de cozinhar para alguém como Victor a fazia sentir-se como se estivesse à beira de um precipício. Ao entrar na cozinha, ela foi recebida por Isabela, que lhe explicou o cardápio de hoje. "Victor tem um gosto refinado, então você precisará usar seus melhores ingredientes e fazer com que o prato pareça elegante, mas sem exageros. Ele aprecia a simplicidade." Alice se concentrou nas palavras de Isabela, sentindo um pequeno conforto em saber que a empregada tinha um bom conhecimento do gosto de Victor. Simplicidade, pensou ela. Era algo que ela sabia fazer bem. Seus pratos, embora sofisticados, sempre tinham um toque de leveza e frescor, sem buscar ser excessivos. Ela não queria impressionar com ostentação, mas com autenticidade. As horas passaram enquanto Alice cortava, misturava, preparava e cozinhava. A cada passo, ela sentia a pressão aumentar, como se cada movimento fosse observado. Ela não sabia se Victor estaria na cozinha, mas sentia que ele a observava de algum lugar. Os minutos pareciam se arrastar e, enquanto a refeição tomava forma, Alice tentou afastar os pensamentos e focar em sua tarefa. A cozinha era seu refúgio, seu campo de batalha e também o seu lugar de confiança. Finalmente o prato estava pronto. Ela arrumou com cuidado, prestando atenção em cada detalhe, tentando capturar o equilíbrio entre o visual e o sabor. O cheiro que se espalhava pela cozinha era delicioso, uma mistura de ervas frescas e temperos que se combinavam perfeitamente com a suavidade do peixe e a textura cremosa do purê. Ela respirou fundo, o nervosismo ainda lá, mas sentindo-se um pouco mais confiante. O som suave de passos na porta da cozinha interrompeu seus pensamentos. Victor estava ali, observando-a com a mesma expressão séria de sempre. Mas desta vez havia algo mais em seu olhar. Algo que Alice não sabia identificar, mas que a fez sentir um calafrio na espinha. "Está pronto?"
Ele perguntou, sua voz profunda e envolvente. Sim, senhor. O jantar está pronto, respondeu. Alice, tentando esconder a insegurança na voz. Victor fez um aceno de cabeça, e ela se adiantou, servindo o prato com a mesma calma que havia tentado cultivar na cozinha. Ele se sentou à mesa e, sem pressa, começou a observar a refeição. Alice se posicionou ao lado, sentindo-se em uma espécie de expectativa silenciosa. Cada movimento de Victor parecia ser analisado por ela, e ela esperava, ansiosa, por sua reação. Ele pegou o garfo e, com uma expressão impassível, provou a comida. A tensão no ar aumentou enquanto ele mastigava, mas Alice não ousava dizer uma palavra. Ela apenas aguardava. O tempo parecia se arrastar enquanto ele saboreava o prato. Finalmente, Victor colocou o garfo no prato com uma calma impressionante e a olhou diretamente nos olhos. Impressionante, disse ele, a palavra saindo de sua boca com um tom de genuína admiração. Alice se sentiu quase desmaiar de alívio, mas manteve a compostura. Fico feliz que tenha gostado, senhor. Victor deu um sorriso leve, algo que Alice raramente via em seu rosto. Não é apenas o gosto, é a técnica. Você tem uma habilidade rara, senhorita Monteiro. O elogio fez o coração de Alice bater mais rápido. A última coisa que ela imaginava ao entrar na mansão era que receberia um reconhecimento tão genuíno de Victor. Ele, que parecia tão distante, agora parecia mais humano, mais acessível. Ela, por um momento, esqueceu sua timidez e se permitiu se sentir um pouco mais confiante. Victor continuou a provar a refeição, cada mordida sendo um sinal de aprovação, mas não era apenas a comida que ele observava. Seu olhar estava fixo nela, e Alice percebeu que ele a estava avaliando de uma maneira mais profunda, mais intensa, como se estivesse tentando entender algo além da cozinheira diante dele. Você tem mais experiência com pratos como este? Ele perguntou, sua voz mais suave, mas ainda carregada de interesse. Sim, senhor. Cresci em uma pequena cidade. Sempre cozinhei em casa com minha mãe. Aprendi com ela o que é a verdadeira comida, aquela que vem do coração, respondeu Alice, sem pensar muito nas palavras. A resposta saiu naturalmente, como se estivesse compartilhando algo importante. Ela não sabia por quê, mas parecia que Victor a fazia sentir-se à vontade, de uma maneira que ela não costumava se sentir. Victor a observou por um momento, e Alice sentiu os olhos dele como uma pressão silenciosa. Mas não era uma pressão negativa. Era como se ele estivesse tentando entender algo mais sobre ela, algo que não fosse apenas sua habilidade culinária, mas algo mais profundo. Eu não esperava menos de alguém com tanto talento, disse ele finalmente, interrompendo. O silêncio. Você tem um dom, senhorita Monteiro. Alice sentiu uma onda de gratidão e ao mesmo tempo de surpresa. Nunca em sua vida ela tinha recebido tantos elogios por algo tão simples como sua comida. Era como se naquele momento ela fosse finalmente vista, não apenas como uma jovem tímida e sem experiência, mas como uma cozinheira competente, alguém que poderia se destacar até mesmo em um mundo tão distante do seu. Obrigada, senhor, disse ela, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. A sensação de ser aceita por ele, de estar ali naquele momento, foi como um bálsamo para suas inseguranças. O jantar seguiu com mais conversas, embora breves. Victor não era uma pessoa de muitas palavras, mas parecia genuinamente interessado em saber mais sobre a vida de Alice. E, de alguma forma, ela também queria saber mais sobre ele, sobre o homem por trás da máscara de frieza e distância. Quando o jantar chegou ao fim, Victor levantou-se da mesa, sua expressão ainda calma, mas com um brilho sutil nos olhos. Foi um prazer, senhorita Monteiro, ele disse. Espero que continue a me surpreender. Alice, sentindo-se mais leve, apenas acenou com a cabeça. Ela havia dado o primeiro passo. O primeiro passo para se afirmar, para ser reconhecida, para não ser mais apenas uma sombra na mansão de Victor Alberti. Os dias na mansão passaram rapidamente, e com cada um deles, Alice
foi se acostumando com o ritmo de sua nova vida. Cozinhar para Victor Alberti não era apenas um trabalho, era uma verdadeira prova de sua capacidade e, ao mesmo tempo, uma imersão em um mundo que ela nunca imaginara que faria parte. A mansão, com seus corredores silenciosos e seu ambiente luxuoso, tornava-se cada vez mais familiar, embora ainda a fizesse sentir como uma visitante. Mas à medida que o tempo passava, ela começava a perceber algo novo. Victor não era apenas um milionário arrogante, como ela inicialmente pensara. Havia algo mais, algo oculto em sua personalidade, que a fazia questionar suas primeiras impressões. Victor nunca se mostrava excessivamente caloroso, mas de algum modo, seu olhar penetrante parecia ser o único momento em que Alice realmente se sentia visível. Havia algo nesses olhos que não conseguia decifrar. Eram intensos e, ao mesmo tempo, distantes, como se ele carregasse um peso que jamais compartilharia com ninguém. Ela sabia que ele não era o tipo de homem que falaria abertamente sobre sua vida pessoal, mas ao longo dos dias, ela começou a ouvir fragmentos de conversas que, sem querer, a fizeram entender que havia muito mais por trás daquele homem do que ela imaginara. Em uma manhã, enquanto preparava o café da manhã, Alice ouviu Isabela e uma das outras empregadas conversando baixinho na sala de descanso. Ela estava acostumada com o som das vozes delas, mas naquele dia, algo chamou sua atenção. Não foi o conteúdo da conversa, mas a maneira como elas falavam de Victor. Como se tivessem medo de mencionar seu nome, mas ao mesmo tempo o faziam com uma sensação de tristeza no tom. Você acha que ele vai se recuperar algum dia? Isabela perguntou, sua voz suave, mas carregada de uma preocupação que Alice nunca ouvira antes. Não sei, respondeu a outra empregada com um suspiro. Perdeu os pais muito cedo e desde então, ele nunca foi o mesmo. Sempre foi tão fechado, como se estivesse tentando carregar o peso do mundo nas costas. A solidão é a única companhia dele. Aquelas palavras ficaram com Alice por dias. Ela se perguntava o que significava aquela solidão que Victor carregava. Sabia que ele havia perdido os pais, mas nunca tinha se aprofundado nisso. O que era aquela dor silenciosa que ele carregava consigo? E mais importante, como isso o havia moldado? Alguns dias depois, ao prepararem o jantar, ela teve uma conversa breve com Isabela, que a deixou ainda mais curiosa sobre o passado de Victor. Ele costumava ser muito diferente. Isabela comentou casualmente, enquanto colocava alguns ingredientes na bancada ao lado de Alice. Quando era mais jovem, Victor era mais sociável, mais sorridente. Mas depois que os pais faleceram, ele mudou. Perdeu o brilho nos olhos. Não sei se ele nunca superou isso, ou se de alguma forma ele nunca quis seguir em frente. Alice olhou para Isabela, tentando processar as palavras dela. Victor, sorridente? Era uma imagem que ela não conseguia associar àquele homem distante e controlado. Mas ao mesmo tempo, havia algo na maneira como ele olhava para ela, uma profundidade que ela começava a perceber mais claramente. Havia uma melancolia, um desconforto, que ele tentava esconder, mas que transparecia em seus olhos. Alice se viu tentando entender aquele homem, sentindo uma conexão com ele, mesmo que não soubesse como nomeá-la. Uma tarde, enquanto preparava um prato especial para Victor, Alice o encontrou em uma das varandas da mansão, de pé, olhando para o horizonte. Era uma cena comum. Victor, sozinho, absorvendo a paisagem com um olhar distante. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ele parecia mais vulnerável do que o normal, como se o peso do passado estivesse mais forte do que nunca. Alice hesitou, por um momento antes de se aproximar. Não queria interromper sua solidão, mas sentiu que precisava dizer algo. O senhor costuma vir aqui para ficar sozinho? Ela perguntou, a voz baixa, mas curiosa. Victor olhou para ela, surpreso pela presença dela, mas não demonstrou incomodado. Ele se afastou da beirada da varanda, quase como se estivesse tentando esconder algo que estava ali em sua mente. Às vezes,
É necessário um pouco de silêncio para pensar, respondeu, sua voz carregada de algo que Alice não soubera identificar. Alice olhou para ele, com a sensação de que havia mais naquela frase do que ele deixava transparecer. O senhor parece se perder nesses pensamentos, ela disse com suavidade. Se precisar conversar, Victor a interrompeu com um aceno de mão, algo que parecia tanto educado quanto protetor. Não precisa se preocupar comigo. Estou bem. Sua expressão, contudo, dizia o oposto. Ele estava longe de estar bem, mas não queria admitir. Alice sentiu uma pontada de empatia por ele, mais do que nunca. Ela sabia o que era sentir-se sozinha, mesmo em meio a uma multidão. Embora sua vida nunca tivesse sido marcada por uma grande perda, ela podia entender o peso do silêncio e da solidão. E, de alguma forma, ela sabia que Victor estava carregando um fardo muito maior do que poderia demonstrar. Ao retornar à cozinha, Alice não conseguia parar de pensar nele. Algo em seu comportamento lhe dizia que havia mais do que ela poderia compreender. Ele estava se fechando em um mundo de dor, e mesmo assim, ela sentia uma estranha atração por ele, uma curiosidade crescente que a fazia querer entender aquele homem quebrado. Ela não sabia o que ele guardava, mas seu instinto dizia que o mistério de Victor Alberti era mais complexo do que ela jamais imaginara. Enquanto os dias passavam, Alice tentava fazer o seu trabalho da melhor forma possível, mas não conseguia evitar observar Victor de longe. A maneira como ele a tratava, sempre com respeito, mas com uma distância invisível, despertava nela a sensação de que ele tinha algo mais a esconder. Algo que talvez tivesse a ver com o passado que ele nunca compartilhava. Mas o que seria? E como ela poderia ajudá-lo a superar aquilo que parecia assombrá-lo? Era como se ela estivesse em um jogo silencioso, onde as regras ainda não haviam sido completamente reveladas. E mesmo assim, ela sabia que, de alguma forma, o destino a estava colocando naquele caminho, para aprender sobre ele, sobre si mesma, e talvez sobre o que realmente significava viver com uma dor tão profunda e, ao mesmo tempo, com uma necessidade tão grande de ser visto e compreendido. Os dias na mansão passaram a ter um ritmo familiar para Alice, mas a atmosfera estava longe de ser confortável. A cozinha tornava-se o único lugar onde ela se sentia completamente em casa. Mas, a cada nova refeição que preparava para Victor, o que antes parecia ser apenas um trabalho, começava a se tornar algo mais. Algo que ela não sabia exatamente como definir. A relação entre ela e Victor Alberti estava mudando de maneira sutil, mas crescente. Ele começava a lhe confiar mais responsabilidades, não apenas na cozinha, mas em decisões mais complexas relacionadas à alimentação e até mesmo ao planejamento de jantares especiais para clientes e amigos. Era algo novo para Alice. Não, se tratava apenas de cozinhar. Ele estava, de alguma maneira, começando a envolvê-la em seu mundo. Ela passava mais tempo ao lado dele durante o dia, algo que antes nunca acontecia. E em cada interação, ela percebia o quanto ele era imerso em seus próprios pensamentos e, ao mesmo tempo, quanto se permitia ser mais aberto com ela. Uma tarde, enquanto estava na cozinha preparando um prato complicado, Victor entrou e se aproximou com uma expressão pensativa, como se algo estivesse o inquietando. Alice olhou para ele, esperando que ele dissesse algo relacionado ao jantar da noite anterior. Mas, em vez disso, ele começou a falar sobre um evento de caridade que estava organizando. Eu preciso de uma ajuda sua, senhorita Monteiro. Há uma recepção em 2 dias e, francamente, o cardápio precisa ser excepcional. Quero algo que se destaque, algo que mostre que não somos como os outros. Victor parou por um momento, fixando o olhar nela de maneira mais intensa do que o habitual. Quero que você seja a responsável pela comida nesse evento. Alice ficou surpresa. Ela não estava acostumada a ser tratada com tanta confiança, especialmente por alguém como Victor. O homem que antes parecia ser tão fechado e distante estava, de alguma forma, delegando-lhe a tarefa mais importante daquela noite. Senhor, eu não sei se estou pronta para isso. Não quero desapontá-lo, respondeu Alice hesitando.
A responsabilidade era grande demais para ela, e por um momento, ela sentiu o peso da situação em suas costas. Ela sabia que a oportunidade de mostrar seu valor era única, mas também sentia um medo profundo de falhar. Victor, no entanto, parecia decidido. Você é mais do que capaz, senhorita Monteiro. Eu confio em você. As palavras dele fizeram Alice se sentir mais leve, mas também mais ansiosa. Não era apenas pela oportunidade que ela tinha diante de si, mas pela maneira como Victor parecia acreditar nela. Ele não só estava confiando em suas habilidades culinárias, mas, de algum modo, também a estava aceitando como alguém importante dentro daquele mundo complexo e distante. Ao longo dos dias seguintes, enquanto preparava os pratos para o evento, Alice começou a perceber que Victor estava cada vez mais presente. Ele visitava a cozinha com mais frequência, mas, ao contrário das primeiras vezes em que esteve lá, agora ele se mostrava mais acessível. Ele se interessava pelas pequenas decisões que Alice tomava, perguntava sua opinião sobre os temperos ou sobre a apresentação dos pratos, e isso fazia com que ela se sentisse mais envolvida no processo. Embora ele ainda mantivesse sua postura séria e controlada, havia uma suavidade em seu olhar quando ele a observava trabalhando. Enquanto isso, Alice, por sua vez, também começou a se abrir mais para ele, embora ainda com um certo receio. Suas interações passaram a ser menos formais, mais humanas. Mas apesar disso, ainda havia uma distância invisível entre os dois, como se ambos estivessem tentando atravessar uma linha tênue sem realmente se permitir dar o passo final. Durante uma tarde de preparação, quando o evento estava prestes a acontecer, Victor entrou na cozinha e ficou observando Alice trabalhar. Ela, com suas mãos ágeis, cortando ingredientes, mexendo nas panelas e ajustando os temperos, parecia completamente à vontade, e Victor não conseguiu deixar de admirar a confiança com que ela manuseava tudo ao seu redor. Ele se aproximou mais do que o habitual, ficando ao lado dela enquanto ela preparava uma sobremesa delicada. Você realmente tem talento, senhorita Monteiro, disse Victor, observando com mais atenção do que ela estava acostumada. Ele parecia pensativo, seus olhos fixos nela de maneira quase intensamente pessoal. A comida que você faz não é apenas sobre os ingredientes. Há algo mais nela. Alice, sem saber o que responder, apenas sorriu tímida. Eu sempre gostei de cozinhar. Para mim é uma forma de expressar tudo o que eu sou. E bem, todos esses ingredientes, eles se tornam algo mais quando combinados. Victor assentiu lentamente, como se as palavras dela tivessem um significado que ele não queria revelar. Ele não disse mais nada, e por um momento, o silêncio entre eles foi mais pesado do que nunca. Havia algo no ar, uma tensão sutil que Alice não conseguia definir. Ela olhou para ele, tentando perceber o que se passava em sua mente, mas Victor permaneceu calado, como se estivesse ponderando algo profundamente pessoal. Quando o evento finalmente aconteceu, a recepção foi um sucesso. Os convidados elogiaram a comida e Victor parecia satisfeito com o trabalho de Alice. Mas, apesar dos elogios e da aprovação, Alice não conseguia tirar da cabeça a forma como ele a observava e como, de alguma maneira, ela também estava começando a se envolver, mais emocionalmente com ele. A distância que sempre existira entre eles estava diminuindo, mas ela não sabia o que isso significava. Ela sentia uma conexão crescente, mas ao mesmo tempo, um medo profundo de se perder nesse sentimento. Naquela noite, depois de todos os convidados terem ido embora, Victor foi até a cozinha para dar os parabéns a Alice. Ela estava organizando a cozinha, tentando manter a compostura, mas sua mente estava a mil. Ele se aproximou como sempre fazia, e desta vez, suas palavras foram mais sinceras. Você fez um trabalho extraordinário. Estou impressionado. E mais importante, você fez o evento parecer algo muito além do esperado. Eu nunca teria imaginado que conseguiria isso. A voz de Victor estava mais suave do que o habitual, e ele a observava com uma intensidade que, para Alice, parecia quase pessoal. Ela não sabia o que dizer. As palavras estavam presas em sua garganta,
e ela só pôde balbuciar: "Fico feliz. Que tenha gostado, senhor." O silêncio entre eles foi preenchido por um olhar que durou mais tempo do que o habitual. Ambos estavam cientes da tensão crescente entre eles, daquilo que estava se formando, mas nenhum dos dois sabia como dar o próximo passo. O ambiente parecia carregado de algo não dito, algo que ainda estava à margem, esperando para se revelar. Alice sabia que as coisas estavam mudando, mas temia o que isso significaria para ela. Ela não sabia como navegar por esses sentimentos intensos, nem como lidar com a atração que começava a sentir por Victor, um homem que parecia tão distante de sua realidade. Victor, por fim, afastou-se lentamente, ainda a observando com um olhar intenso. Ele não disse mais nada, mas a troca de olhares entre eles ficou marcada. Um silêncio denso, carregado de expectativas não faladas, tomou conta do ambiente. Alice ficou ali, sozinha na cozinha, tentando entender o que se passava em seu coração e na mente dele. O que significava tudo isso? E mais importante, o que viria a seguir? Era uma noite especialmente silenciosa na mansão de Victor Albert. Alice estava na cozinha, como sempre, mas naquele dia havia algo diferente no ar. Ela sabia que o jantar seria importante, uma refeição especial para um pequeno círculo de convidados de Victor. Mas mais do que isso, ela sentia que havia algo além das simples responsabilidades de cozinheira que a uniam a ele. Os dias que se seguiram à recepção de caridade haviam deixado uma tensão silenciosa entre eles, uma espécie de incerteza sobre o que era real e o que estava acontecendo, algo que se manifestava mais nos olhares do que em palavras. Ela preparou o prato com a mesma precisão e carinho com que sempre fizera. A cozinha era o seu espaço, o único onde realmente se sentia no controle, onde sua criatividade fluía sem restrições. Mas, ao mesmo tempo, ela sentiu uma pressão crescente em relação a Victor. Ele estava sempre observando, e ela não podia deixar de se perguntar se ele realmente a via apenas como a cozinheira ou se havia algo mais, algo que ela ainda não conseguia compreender. O prato que preparava tinha uma complexidade, uma mistura de sabores que ela sabia que agradaria. Enquanto temperava os ingredientes com a delicadeza de quem sabe o que faz, seus pensamentos estavam longe. Ela se permitia sonhar, mesmo que fosse por um breve momento. Victor, com sua postura distante e seu olhar intenso, sempre a fazia questionar o que ela realmente significava para ele. Victor apareceu mais cedo do que ela esperava, entrando silenciosamente na cozinha. Alice, concentrada em seu trabalho, mal percebeu sua presença até que ouviu a voz dele, grave e suave, cortando o silêncio. "Parece incrível", disse ele, sua voz carregada de uma sinceridade que pegou Alice de surpresa. Ela levantou os olhos, encontrando os dele fixados nela com uma intensidade que a fez sentir uma onda de calor subindo por seu pescoço. "Espero que o senhor goste", respondeu ela, tentando esconder o nervosismo com um sorriso tímido. Victor estava ali, observando-a, e sua presença parecia preencher a cozinha de uma maneira que Alice não sabia lidar. Ele deu um passo à frente, ainda olhando para o prato que ela estava preparando, seus olhos examinando cada detalhe. "Você sempre se dedica tanto aos seus pratos, não é?" ele perguntou, uma leve curiosidade em seu tom. "Há algo em você, Alice. Não é apenas o talento. É como se você colocasse um pouco de si mesma em tudo o que faz." Alice, surpresa pelo elogio, sentiu seu coração bater mais rápido. "Eu só gosto de fazer o meu melhor. A comida é uma forma de mostrar quem eu sou", disse ela, mais confusa com a sinceridade da conversa do que realmente entendo o que ele estava tentando dizer. Victor deu um passo mais próximo dela, sua presença agora tão imponente quanto o silêncio que os envolvia. Ele olhou para ela com uma profundidade que ela nunca havia notado antes, e Alice sentiu uma mistura de nervosismo e algo mais. Algo que não conseguia identificar, mas que a fazia sentir uma atração crescente, quase avassaladora. "Alice." Victor disse o nome dela como se fosse a primeira vez que o dizia de forma tão intimista. Ele ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse as palavras que queria usar. "Você tem algo em você que é raro.
Algo que me faz querer estar mais perto de você, sem entender por quê. Alice olhou para ele, e os olhares deles se encontraram por um longo momento. O mundo ao redor deles parecia desaparecer. Ela não sabia o que era, mas havia algo em Victor que a fazia querer confiar nele, algo que ela nunca imaginara sentir. Seus olhos estavam profundos e vulneráveis, algo que ela não esperava ver em um homem como ele, alguém sempre tão distante e controlado. Com o coração batendo forte, ela deu um passo em sua direção, como se não conseguisse mais se conter. A tensão entre eles estava no auge, como se tudo o que tivesse acontecido até aquele momento os tivesse levado a esse único instante. Victor parecia hesitar por um segundo, como se também estivesse lutando contra o desejo que o consumia. E então, sem mais palavras, Victor se aproximou. O toque de sua mão em seu rosto foi suave, mas carregado de um desejo que Alice jamais imaginara que existiria entre eles. Ele a olhou uma última vez antes de baixar os olhos para seus lábios, e ela sentiu a respiração dele se aproximando, quase como um aviso silencioso do que estava prestes a acontecer. O beijo foi suave, lento e hesitante no início. Alice fechou os olhos, entregando-se ao momento de uma maneira que nunca tivera coragem de fazer antes. Ela sentia como se estivesse flutuando, como se tudo o que ela conhecesse estivesse desaparecendo, e no lugar disso, houvesse apenas uma sensação profunda de conexão. Victor, com todo o seu controle habitual, parecia ter abandonado suas defesas, e isso a fazia sentir algo intenso, algo que ela nunca imaginara que experimentaria. O beijo se aprofundou, mais urgente agora, como se ambos estivessem tentando expressar aquilo que não podiam dizer em palavras. Victor a puxou para mais perto, envolvendo-a com seus braços, e Alice sentiu uma onda de calor e emoção invadir seu corpo. Ele era forte, mas gentil, e algo na sua suavidade fazia com que ela se sentisse especial, como se fosse a única coisa importante naquele momento. Quando eles se separaram, a respiração deles estava ofegante e os corações batiam mais rápido. Alice sentiu seu corpo quente, sua mente confusa com a intensidade do que acabara de acontecer. Victor a observava com os olhos brilhando, como se tivesse visto algo em ela que não compreendia, mas que de alguma forma o tocava profundamente. Alice, ele sussurrou o nome dela, como se fosse uma oração. Você não tem ideia do que acabou de fazer comigo. Ela olhou para ele sem saber o que dizer, seu coração ainda batendo forte. Eu não sei o que aconteceu, respondeu, sua voz baixa, mas cheia de um sentimento profundo e genuíno. Ela sentia que naquele momento tudo havia mudado, mas não conseguia encontrar palavras para expressar isso. Algo dentro dela estava diferente, e a tensão que os envolvia agora parecia ser algo mais do que apenas o desejo. Era uma conexão, algo mais profundo e verdadeiro. Victor deu um passo para trás, ainda sem desviar os olhos dela. Eu não pensei que fosse possível, mas aqui estamos, Alice, disse ele, a voz carregada de um mistério que a deixou sem palavras. O silêncio entre eles ficou pesado, mas carregado de algo novo. Algo que ambos sabiam que não poderia ser ignorado. O beijo havia sido mais do que um simples gesto de desejo. Havia sido o ponto de virada em sua relação. Uma linha invisível que, uma vez cruzada, nunca mais poderia ser desfeita. Alice, ainda atordoada, olhou para ele e sentiu que, de algum modo, ela estava prestes a se entregar a algo muito maior do que ela imaginava. O que quer que fosse que estava se formando entre ela e Victor, ela sabia que seria algo que mudaria para sempre a maneira como ela o via e, principalmente, a maneira como ela se via. Alice caminhava pela mansão como se estivesse em um pesadelo, mas sem conseguir acordar. Seus passos eram pesados e seu coração batia descompassado. O beijo que ela e Victor haviam compartilhado ainda queimava em sua memória. Cada vez que ela fechava os olhos, podia sentir o toque dele, a suavidade de seus lábios, a intensidade do momento,
mas a confusão que tomava seu peito não a deixava em paz. O que havia acontecido? Como aquilo foi possível? Ela nunca havia imaginado que um beijo pudesse despertar uma tempestade de emoções dentro de si. Mas ali estava ela, perdida em seus próprios sentimentos. A cozinha, o seu lugar de refúgio, já não parecia tão acolhedora. Agora, parecia um espaço onde ela se confrontava com suas próprias inseguranças. A comida, que sempre fora uma forma de expressão de seu amor e dedicação, agora parecia insignificante diante do turbilhão emocional que ela enfrentava. A cada garfada que preparava, sentia uma pontada de dúvida. Estaria ela preparada para o que significava estar com alguém como Victor? A voz de Victor ecoava em sua mente. Você não tem ideia do que acabou de fazer comigo. As palavras dele tinham sido um mistério para Alice, um enigma que ela ainda tentava desvendar. O que ele queria dizer com isso? Ele estava falando de desejo? De algo mais profundo? Ela não sabia, e isso a fazia se sentir ainda mais confusa. O que ela sabia era que após o beijo, ela se sentia mais vulnerável do que nunca. Ela já estava acostumada a ser a tímida, a reservada. Sua vida sempre foi marcada pela discrição, pelo medo de se expor. Ela nunca havia se permitido sentir algo tão forte, tão avassalador. As inseguranças que ela carregava sobre sua própria identidade, sobre o fato de ser virgem e nunca ter tido um relacionamento, agora pareciam mais evidentes do que nunca. Victor, com sua experiência de vida, sua confiança, parecia ser um mundo tão distante do seu, e ela não sabia se seria capaz de acompanhá-lo nesse novo território que se abria diante deles. Ela sabia que precisava de tempo para processar tudo aquilo. Quando ele entrou na cozinha naquela manhã seguinte, ela se afastou, sentindo o coração apertar e uma sensação de desconforto tomando conta de seu corpo. A forma como ele a olhava agora era diferente, mais intensa, mais carregada de algo que ela não sabia como lidar. Você está bem? Victor perguntou, com um olhar preocupado. Alice, forçando um sorriso, balançou a cabeça, tentando afastar a atenção. Sim, senhor. Só estou concentrada no trabalho. Mas Victor não parecia convencido. Ele deu um passo em sua direção, e por um instante, Alice sentiu um calor correr por sua espinha. A proximidade dele, o cheiro familiar de seu perfume, fizeram com que ela se sentisse ainda mais desconfortável. Ele a observava, mas não falava nada, como se estivesse esperando que ela falasse, que ela se abrisse, e foi isso que a fez se afastar ainda mais. Ela não sabia como se abrir para ele, como contar a ele o turbilhão de emoções que ela estava enfrentando. Não sabia como dizer que, apesar do desejo e da atração que sentia, havia uma parte de si mesma que não sabia como lidar com aquilo. Uma parte que temia perder o controle, que temia se entregar a algo que ela não podia compreender. As dúvidas sobre si mesma começaram a corroer sua confiança. Ela o evitava. Quando ele a chamava para conversar sobre o trabalho, ela se limitava a respostas curtas, tentando manter uma distância emocional. Quando ele aparecia na cozinha para supervisionar a preparação dos pratos, Alice se concentrava mais do que nunca, buscando se perder nas tarefas, como se isso fosse a única maneira de escapar da tensão crescente entre eles. As noites eram as piores. Quando a casa se silenciava, quando o mundo parecia estar dormindo, Alice se encontrava em sua cama, revirando os pensamentos, incapaz de se acalmar. Ela tentava lembrar-se de como havia se sentido no beijo. A suavidade de Victor, a maneira como ele a tocou com tanta intensidade, como se fosse a única coisa que importasse no mundo. Mas isso a deixava ainda mais confusa. Ela nunca havia se sentido assim antes. Nunca havia experimentado algo que a fizesse questionar tudo o que acreditava ser verdade sobre si mesma. O que Victor via nela? Por que ele a escolheu para confiar? Como ele poderia ver algo em alguém como ela? Uma simples cozinheira com pouca experiência em relacionamentos e sentimentos. E as inseguranças em relação à sua virgindade estavam se tornando cada vez mais dolorosas. Como ela poderia estar com alguém como Victor? Como poderia corresponder ao desejo dele?
quando ela própria se sentia tão inexperiente, tão inadequada. Ela nunca havia tido um namorado, nunca havia se entregado a ninguém dessa forma. Tudo isso parecia tão distante da realidade dela, tão além de seu alcance. O medo de não ser suficiente para Victor a atormentava. Ele era um homem com uma vida complexa, com experiências e histórias que ela mal conseguia compreender. E, ao mesmo tempo, ela sentia uma conexão tão intensa com ele, algo que ela nunca pensou que sentiria por ninguém. Mas esse sentimento a deixava vulnerável, e ela não sabia se estava pronta para lidar com isso. Em uma noite silenciosa, Alice sentou-se na janela do seu quarto, olhando para as estrelas. O céu estava claro, e a noite parecia calma, mas dentro dela havia um turbilhão. Ela se sentia sozinha, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A solidão parecia ser sua única amiga, e ela se perguntava se Victor poderia alguma vez compreendê-la, se ele poderia alguma vez a ver como alguém que merecia o seu afeto. Ela pensou no beijo e uma onda de emoções a invadiu. O desejo estava ali, mas também havia medo, dúvida e uma sensação de inadequação que a fazia questionar tudo. Ela não sabia como lidar com isso, como lidar com os sentimentos que estavam crescendo dentro de si. Mas uma coisa ela sabia. Algo dentro dela estava mudando, e ela não sabia se estava preparada para essa mudança. O que ela faria agora? Como poderia seguir em frente quando tudo ao seu redor parecia estar desmoronando, quando o simples fato de estar perto de Victor a fazia se sentir tão dividida? O que ela precisava entender sobre si mesma antes de se entregar ao que fosse que estava crescendo entre eles? Ela sabia que não tinha respostas, e isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. O silêncio na mansão parecia mais denso do que nunca. Alice andava de um lado para o outro, perdida em seus próprios pensamentos. O distanciamento emocional que ela havia imposto entre ela e Victor estava crescendo a cada dia. Aquele turbilhão de sentimentos que a consumia depois do beijo, o desejo, a confusão, as inseguranças, agora estava entrelaçado com um medo crescente. O medo de se entregar completamente a alguém que parecia ter tanto controle sobre si, alguém tão diferente do que ela estava acostumada. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas o coração sempre a traía. Victor estava sempre por perto, de um modo que ela não sabia mais como lidar. Suas trocas de olhares, a forma como ele a observava, o carinho em sua voz, tudo a fazia sentir uma conexão cada vez mais forte, mas ao mesmo tempo, algo a impedia de se aproximar dele. Alice não sabia o que ele queria dela, o que ele realmente esperava. Será que ele a via como apenas uma cozinheira, alguém útil para o seu mundo de luxo? Ou havia algo mais? Algo que ela não podia controlar? Aquela noite seria diferente. Victor tinha pedido que ela se encontrasse com ele em sua biblioteca, um dos poucos lugares na mansão onde ele parecia realmente à vontade, cercado por livros e documentos que ele colecionava ao longo dos anos. Quando ela entrou, o ambiente estava tranquilo, a luz suave das velas dando um tom quase mágico ao espaço. Victor estava lá, de pé perto de uma das estantes, com um semblante sério, como se tivesse se preparado para uma conversa que sabia que não seria fácil. "Alice, por favor, sente-se", ele disse, apontando para a poltrona em frente à mesa. A voz dele estava firme, mas havia uma suavidade por trás dela, uma sensação de urgência que a fez sentir uma pontada no peito. Ela hesitou, mas obedeceu, sentando-se lentamente, os olhos fixos em Victor, esperando o que ele teria a dizer. O que mais ele poderia revelar? Ela estava em paz com o distanciamento entre os dois, ou pelo menos tentava, mas sabia que algo estava prestes a mudar. "Eu sei que você tem se afastado de mim, Alice", Victor começou, sua voz agora mais grave. "Eu percebo que há algo que não está certo. Você tem me evitado, e eu preciso entender por quê. Quero que saiba que não estou aqui para pressioná-la ou fazer com que se sinta desconfortável. Mas eu preciso te contar algo. Algo que tem muito a ver com você, com o seu passado e o meu." Alice sentiu uma onda de apreensão subir pelo
Seu corpo. As palavras dele aprenderam de uma maneira que ela não conseguia explicar. O que está acontecendo, Victor? O que você precisa me contar? Victor deu um passo mais próximo, seus olhos profundos fixados nela, como se pesassem cada palavra que estava prestes a dizer. Quando você era muito pequena, Alice, seus pais eram muito próximos de minha mãe. Eles eram amigos de longa data. Uma amizade que, de certa forma, mudou a minha vida para sempre. Ela olhou para ele confusa. O que você quer dizer com isso? Como isso tem a ver comigo? Victor suspirou profundamente, como se estivesse tentando reunir forças para contar algo que o atormentava há muito tempo. Eu não estou apenas falando da amizade entre nossas famílias. Estou falando de uma dívida emocional que minha mãe carregou por anos. Uma dívida que agora sinto que preciso saldar. Alice estava ainda mais confusa. Eu não entendo. O que você quer dizer com dívida? Victor parecia hesitar, mas então, de forma quase imperceptível, ele deixou o controle de sua postura rígida escorregar. Seus ombros relaxaram, e ele olhou para ela com uma intensidade que parecia quase desesperada. Quando seus pais morreram, Alice, você tinha apenas 3 anos. Eles morreram em um acidente trágico, e sua mãe ficou com a responsabilidade de cuidar de você. Mas o que você não sabe é que sua mãe e minha mãe eram mais do que amigas. Elas eram quase irmãs. Sua mãe tinha uma dívida com a minha mãe, algo que jamais conseguimos resolver antes que ela partisse. E desde então, minha mãe carregou esse fardo. E eu herdei isso. Alice ficou em silêncio, tentando processar as palavras dele. Victor, você está dizendo que minha mãe tinha uma dívida com a sua mãe? Mas eu não entendo. Como isso afeta tudo agora? Victor deu um passo à frente, como se finalmente estivesse pronto para revelar o que tanto o havia atormentado. Sua mãe foi como uma irmã para a minha. Ela fez algo por minha mãe. Algo que eu ainda não posso explicar completamente, mas que envolveu muito sacrifício. Quando ela morreu, minha mãe sentiu que algo não havia sido cumprido. E por um longo tempo, ela achou que a única maneira de resolver isso seria manter uma conexão com você. A dívida, Alice, era para você. Ela estava sendo passada para mim, de forma que eu sentisse que deveria proteger você, ajudá-la. O impacto das palavras de Victor foi avassalador. Alice sentiu uma onda de choque tomar conta de seu corpo. Você está dizendo que tudo isso, todo esse tempo, tem a ver com uma dívida que minha mãe deixou? Que você me está ajudando por causa disso? Victor assentiu lentamente, os olhos cheios de uma tristeza que ele não conseguia esconder. Eu não sei por que minha mãe fez isso, mas quando soube da sua situação, depois de perder seus pais, senti que algo tinha que ser feito. Eu precisava cumprir essa dívida. Alice ficou completamente paralisada. O que Victor estava dizendo parecia surreal. Ela sempre soubera que sua família não tinha uma história simples, mas nunca imaginara que sua vida fosse marcada por uma dívida emocional de tantos anos. E mais, agora, ela se perguntava se o carinho, a atenção e a proximidade que Victor demonstrava por ela não eram fruto de algo genuíno, mas sim uma responsabilidade imposta por um passado que ela não lembrava. Tudo parecia confuso, como um emaranhado de fios que se apertavam ao redor de seu pescoço. Eu não sei o que fazer com isso, Victor. Como eu posso confiar em mim mesma, ou em você, se tudo isso foi baseado em algo que minha mãe deixou para trás? Será que minha vida, o que estou sentindo por você, não passa de algo manipulado pelo destino? As palavras saíram de sua boca com um peso que ela mal conseguia suportar. Victor se aproximou, sua expressão agora suavizada pela dor da revelação. Alice, nada do que aconteceu entre nós foi manipulado. O que sinto por você, o que sempre senti desde o momento em que te vi, é real. Eu sei que tudo parece estranho e confuso agora, mas eu não vim aqui para manipular nada. Eu vim aqui porque você importa para mim. E por mais difícil que isso seja, eu precisava que soubesse a verdade.
Alice sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ela não sabia mais o que fazer com a informação que acabara de receber. Como ela poderia se aproximar de Victor agora? Como poderia acreditar que ele estava com ela por quem ela era, e não por uma dívida que ele sentia ter que saldar? O silêncio que se seguiu foi pesado, e Alice não sabia mais o que pensar. Ela sentia uma dor no peito, um nó apertado na garganta, como se toda a sua vida tivesse sido construída sobre uma mentira. Ou, talvez, fosse o destino apenas brincando com ela de uma maneira cruel. Ela não sabia. Mas uma coisa era certa. Ela não estava mais em controle da situação. O que quer que acontecesse agora, ela não sabia se conseguiria manter seus sentimentos intactos ou se deveria se afastar de Victor, temendo que tudo tivesse sido manipulado desde o começo. O peso das palavras de Victor ainda pairava sobre Alice, como uma sombra, sem deixar que ela respirasse. A revelação de que sua vida, de alguma forma, havia sido influenciada por uma dívida do passado, algo que ela não lembrava, mas que agora a consumia, a fez sentir-se perdida. O medo de que tudo o que acontecia entre ela e Victor fosse parte de um jogo ou de uma obrigação moral a dominava. Como ela poderia confiar em si mesma agora? Como poderia acreditar que suas emoções eram verdadeiras quando ela soubera que tudo o que vivia estava marcado por algo fora do seu controle? Os dias seguintes foram um turbilhão de pensamentos e sentimentos conflitantes. Alice tentava se concentrar no trabalho, mas seu coração e mente estavam em outro lugar, lutando para processar a revelação de Victor e o papel que ela, inconscientemente, desempenhava em sua vida. A ideia de que sua existência estava entrelaçada com a dívida de sua mãe a fazia questionar tudo o que ela sentia. E Victor, por mais que tentasse se aproximar, estava distante para ela. O abraço de sua confusão a impedia de encará-lo da mesma forma. Naquela manhã, depois de uma noite agitada, Alice tomou uma decisão que parecia ser a única saída para encontrar algum alívio. Ela precisava sair. Precisava de tempo para refletir, para entender o que estava acontecendo com ela. A pequena cidade próxima à mansão parecia o lugar ideal para se afastar de tudo e, talvez, começar a entender seus próprios sentimentos. Ela pegou apenas o essencial, deixando para trás a mansão que agora parecia fria e distante, e saiu, sem avisar ninguém. As ruas da cidade eram tranquilas, com o som suave de pássaros e o murmúrio de conversas baixas no mercado local. Alice caminhava por ali como se estivesse em um lugar completamente novo. O cheiro do pão assado na padaria a fez se sentir um pouco mais calma, como se o simples movimento de andar pelas ruas de uma cidade tão pequena a ajudasse a respirar melhor. Ela se sentou em um banco de praça, olhando as crianças brincando, tentando desconectar-se dos sentimentos que a haviam sobrecarregado. Ali, o tempo parecia passar mais devagar, e a paz momentânea a acalmava, mesmo que por um curto período. Porém, seus pensamentos estavam longe dali, sempre voltando a Victor, a sua presença e o beijo. A conexão entre eles, que parecia ser tão forte e natural, estava agora manchada por algo que ela não podia controlar. Ela precisava de respostas, mas não sabia como encontrá-las, e se afastar dele parecia a única forma de buscar algum tipo de clareza. Enquanto ela estava ali, perdida em seus pensamentos, Alice ouviu uma voz familiar, uma voz que a fez gelar por um instante. Victor estava ali, parado na sua frente, com uma expressão determinada e, ao mesmo tempo, vulnerável. Ele parecia ter percorrido toda a cidade para encontrá-la. Ele não precisava dizer nada. O olhar em seus olhos dizia tudo. Alice se levantou abruptamente com o coração batendo mais rápido. Victor, o que você está fazendo aqui? A surpresa em sua voz era evidente, mas havia algo mais em sua expressão. Uma mistura de medo e alívio, como se ela tivesse esperado que ele a encontrasse, mas não soubesse como lidar com isso. Victor deu um passo à frente, com uma expressão que se suavizou assim que ela o olhou. Eu não poderia deixar você fugir sem falar comigo. Eu senti uma necessidade de te encontrar. Eu não vou deixar que você se afaste de mim sem tentar esclarecer o que você está sentindo. Alice sentiu uma onda de emoções conflitantes.
Ela queria se afastar, sair dali e continuar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, a presença dele a trazia algo que ela não podia ignorar. Ele estava ali, tão perto dela, e ela sabia que não poderia fugir para sempre. Victor, eu não sei mais o que pensar. Eu não sei se posso continuar acreditando em tudo o que estamos vivendo. Depois de tudo o que você me disse, parece que nada disso é real, que talvez seja apenas uma obrigação para você. Victor deu um passo mais próximo, os olhos fixos nos dela. Alice, eu entendo o que você está sentindo, e eu não vou te pressionar a acreditar em mim, mas eu preciso que saiba que o que eu sinto por você não tem nada a ver com uma dívida ou uma obrigação. Eu me apaixonei por você, e isso é real. Isso sempre foi real. A voz dele estava carregada de sinceridade, e Alice sentiu o peso de suas palavras. Mas como eu posso saber que é verdade? Como posso confiar em algo tão confuso? Eu não sou como você, Victor. Eu sou simples. Eu nunca tive uma vida de luxo, de possibilidades. E você tem tudo. Como alguém como eu poderia ter um lugar nesse mundo? Victor olhou para ela com uma ternura imensa. Alice, você é mais do que o que você pensa ser. Eu te vejo. Vejo quem você é. E isso é o que importa. Não é sobre o que você tem ou o que você não tem. Eu te amo, Alice. E, honestamente, eu não me importo com o que aconteceu no passado. O que importa é o que sentimos agora. O que queremos para o futuro. As palavras de Victor ressoaram dentro dela, batendo forte em seu peito. Alice sentiu uma dor doce, uma sensação de esperança e medo ao mesmo tempo. Ela estava dividida, tentando entender se tudo aquilo fazia sentido. Mas algo dentro dela, algo profundo e visceral, começava a se acalmar. Talvez fosse o alívio de finalmente ter Victor ali, finalmente ouvindo o que ela não conseguia mais esconder. Eu não sei o que fazer, Victor, ela disse, sua voz quase inaudível. Eu tenho medo. Medo de que tudo isso tenha sido algo que eu não controlei, que eu não sou digna disso. Victor tocou delicadamente o rosto dela, acariciando a pele com um gesto suave. Você não precisa se preocupar com o que você é ou o que não é, Alice. O que importa é que neste momento estamos juntos. E juntos é tudo o que eu preciso. Eu não quero que você fuja de mim. Eu só quero que você me deixe te amar. Alice fechou os olhos por um momento, sentindo o toque dele como uma promessa. Ela sentia uma paz que não conhecia. Era como se, finalmente, as peças começassem a se encaixar, apesar da confusão e das inseguranças que a haviam consumido. Ela abriu os olhos e, com um suspiro profundo, olhou para Victor. Algo dentro dela havia mudado. Eu quero acreditar em você, Victor. Eu quero sentir isso. Eu quero te amar também. Mas eu preciso de tempo. Preciso entender tudo isso. Victor sorriu suavemente, aliviado, e envolveu-a em um abraço caloroso. Eu vou te dar todo o tempo que você precisar, Alice. E, independentemente do que aconteça, eu estarei aqui. Alice se entregou ao abraço dele, sentindo-se finalmente segura, finalmente pronta para dar o passo que tanto temia. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa estava clara: ela não estava mais sozinha, e por primeira vez estava disposta a se entregar ao amor que, por tanto tempo, ela havia evitado. A vida de Alice parecia finalmente se encaixar, como se depois de tantos altos e baixos, as peças do quebra-cabeça começassem a se alinhar de maneira perfeita. Ela e Victor, agora mais próximos do que nunca, haviam superado as dificuldades que haviam se colocado em seu caminho. O peso das revelações, a confusão emocional e as dúvidas haviam dado lugar a algo mais forte e mais profundo. O amor genuíno, baseado na confiança e compreensão mútua. Nos dias que se seguiram ao encontro decisivo na cidade,
Alice se permitiu viver de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Ela começou a perceber que, ao contrário do que pensava, ela não era uma pessoa invisível. Ela não precisava se esconder em sua timidez e insegurança para agradar ou se encaixar. Victor a amava pelo que ela realmente era, e isso era mais do que suficiente. Pela primeira vez, ela se sentiu vista, compreendida e amada de uma forma que era pura e verdadeira. Ela não precisava ser perfeita para ser amada. Ela precisava apenas ser ela mesma. Victor, por sua vez, parecia mais leve também. O peso da responsabilidade, da dívida emocional que ele carregava, havia sido compartilhado com Alice, e isso o libertava. Ele não precisava mais esconder seus sentimentos, sua vulnerabilidade. O amor de Alice para ele não era baseado em obrigações ou expectativas, mas sim no que ambos estavam construindo juntos, a cada dia. Ele sentia que finalmente havia encontrado a paz no amor dela. A solidão que sempre o acompanhara parecia agora ter se dissipado, e a sensação de pertencimento com Alice o preenchia de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. O romance deles floresceu de maneira serena, como um jardim que finalmente se abria para o sol depois de meses de inverno. Eles passavam mais tempo juntos, não apenas compartilhando os momentos de intimidade, mas também enfrentando as adversidades da vida lado a lado. Victor a acompanhava com paciência, sempre disposto a apoiá-la em qualquer coisa que ela precisasse, e Alice, por sua vez, se entregava ao relacionamento com uma confiança renovada, sem as dúvidas que antes a consumiam. Alice se surpreendeu ao perceber o quanto havia mudado. A jovem tímida e insegura que entrou na mansão de Victor, tentando se encaixar em um mundo que não entendia, agora era alguém diferente. Ela havia se transformado em uma mulher mais forte, mais segura de si mesma, que sabia o que merecia. A confiança que ela havia encontrado em Victor se refletia em sua própria autoestima, e ela não podia mais se esconder da verdade que seu coração lhe dizia. Ela estava amando verdadeiramente e era amada em retorno. Victor, ao contrário de sua vida solitária e reclusa, encontrou em Alice um refúgio, um lar que ele nunca soubera que existia. Seus olhos, antes marcados pela dor da perda e pelas obrigações familiares, agora brilhavam com uma luz nova, uma luz que vinha da paz de estar com alguém que o compreendia profundamente. Ele estava livre e, ao mesmo tempo, mais conectado com quem ele realmente era. O relacionamento deles não era só um refúgio para Alice, mas também para ele. Juntos, eles criaram uma realidade que transcendia as barreiras de suas histórias passadas, algo que era só deles. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Victor segurou a mão de Alice com suavidade e olhou para ela com um sorriso que parecia dizer tudo o que ele sentia. Eles estavam em um lugar de paz, longe das complicações e medos do passado, prontos para seguir em frente. Alice, disse Victor, a voz suave e cheia de significado. Estou pronto para começar um novo capítulo ao seu lado. Não importa o que venha. Estou disposto a enfrentar tudo com você. Alice olhou para ele, sentindo o calor de suas palavras preencher seu coração. Ela apertou a mão dele, sorrindo de volta. Eu também, Victor. Eu finalmente me sinto em casa, com você. A sensação de pertencimento, de finalmente estar no lugar certo, foi mais do que ela poderia ter imaginado. Eles não precisavam de mais nada para validar seu amor, nem de promessas vazias. O que tinham era real, e isso bastava. Naquela noite, o céu estava claro, pontilhado de estrelas. O vento suave tocava o rosto de Alice, enquanto ela e Victor caminhavam, juntos, lado a lado, em silêncio, apenas apreciando a companhia um do outro. Não havia pressa, não havia dúvidas. Apenas a certeza de que aquele momento era perfeito, assim como a jornada que eles estavam prestes a começar. Eles chegaram a um pequeno campo aberto, longe da mansão, onde o som da natureza preenchia o ambiente. Victor parou e virou-se para ela, seus olhos cheios de carinho. Ele a olhou por um instante, como se estivesse vendo a mulher que ele sempre quis ao seu lado. Alice, com o coração cheio de emoção, olhou para ele também,
sem dizer nada, pois as palavras já não eram necessárias. Com um sorriso, Victor a envolveu em seus braços e a beijou, suavemente, como se estivesse selando ali o começo de um novo futuro. Um futuro onde o amor dele seria a base de tudo. O beijo, suave mas carregado de emoção, foi o símbolo da confiança que haviam construído, da verdade que ambos haviam abraçado. Alice fechou os olhos e se entregou ao momento, sentindo o calor do corpo de Victor e a paz que ele trazia. Eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. Quando se separaram, Victor olhou para o céu e depois para Alice, com um sorriso cheio de promessas. Este é só o começo, Alice. O começo de algo muito maior do que nós mesmos. Alice sorriu, sentindo-se mais forte e mais completa do que nunca. Eu sei, Victor, e estou pronta para tudo. Sob o brilho das estrelas, com a promessa de um futuro juntos, eles se abraçaram, celebrando não apenas o que haviam conquistado, mas o que ainda estavam prestes a viver. A história deles, que havia começado com tanta incerteza, agora estava pronta para se transformar em uma jornada de amor e felicidade. Um final feliz que seria, na verdade, apenas o começo. E assim, com um beijo apaixonado sob as estrelas, Victor e Alice iniciaram sua nova vida, um futuro promissor à frente, com a certeza de que o amor verdadeiro e sincero poderia, de fato, superar qualquer obstáculo.